Aí. É... Vai ficar meio pequeno ali, mas a gente está acompanhando no livro, dá para ir acompanhando na tela. Aí na página 81, diz assim, ó. Todo ser humano está envolto em problema de alguma ordem. E até os crentes salvos, nascidos de novo, maduros, enfrentam problemas diariamente. Algumas pessoas têm problemas gigantescos que às vezes figuram insuperáveis, enquanto outros se embaraçam com pequenos problemas. Lutas diárias negativamente avaliadas. Espera aí só um minutinho. Em nossa vida cotidiana, temos estresses que desperdiçam a preciosa energia emocional que pode nos levar à ansiedade e nossa saúde mental ficar prejudicada. Os seres humanos são físicos e espirituais por natureza, temos necessidades mentais, espirituais, emocionais. Deixa eu só cortar esse áudio aqui. Aí. Que são tão importantes quanto ar, água, comida e abrigo. Cada um reage de maneira diferente aos fatores que produzem estresse em seu ambiente. Pastores e conselheiros estão cada vez mais conscientes da necessidade da utilização das escrituras no aconselhamento. O aconselhamento faz parte do cristianismo. Paulo disse: rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Apesar de, nesse compêndio, tratarmos exclusivamente do aconselhamento pastoral, a clínica pastoral, registramos uma grande necessidade de conselheiros cristãos nos dias atuais, em campanhas evangelísticas, escolas, universidades, trabalhos de missões, igreja, escola dominical e onde quer que um cristão tenha a oportunidade de mostrar afetuoso amor por outras pessoas. Bom, essa lição, no geral, vai trabalhar a questão do aconselhamento pastoral, que alguns chamam de clínica pastoral. Clínica é um nome, digamos assim, um pouco mais forçado, né? Mas aconselhamento pastoral ainda está dentro do nosso propósito aqui. Só vou ressaltar um aviso que foi dado um tempo atrás ali na igreja. Agora, no dia 27 de agosto, próximo sábado, se não me engano, vai ter um curso de capelania ali na sede. O aconselhamento pastoral faz parte do curso de capelania. É claro que ali eles vão trabalhar com capelania específica, né? Prisional, hospitalar e tem umas outras áreas da capelania lá que eles vão abordar também. E o aconselhamento pastoral faz parte da capelania. Eu dei aula de aconselhamento pastoral no curso de pós-graduação em capelania ali em Tamandaré. Então, eu sei que faz parte do curso de capelania em geral. E o aconselhamento não é necessariamente psicologia, por isso que eu falei que clínica pastoral, chamada de clínica pastoral, é um pouco forçado. Mas o aconselhamento pastoral é uma necessidade que eu vou falar a verdade para vocês. Hoje em dia a igreja é bastante carente do aconselhamento pastoral, né? Porque a igreja tem uma demanda muito grande, né? Não que a gente não tenha pessoas na igreja que já praticam, né? Já executam ou realizam aí o aconselhamento pastoral. Nós temos muitas pessoas na igreja que fazem isso. Muita é uma palavra forçada também. O que a gente tem na igreja, por exemplo, é muita gente com dificuldade, com problema, que o problema não pode ser tratado necessariamente num culto de ensino, essas coisas. Ela precisa de um tratamento pessoal. Ela precisa de digamos assim, uma relação um pouco mais próxima, né? Para tratar do problema dela, não pode ser tratado necessariamente numa reunião, não pode ser tratado no culto de ensino. O problema que a pessoa tem precisa ser tratado entre digamos assim, o conselheiro e a pessoa. É uma coisa muito mais pessoal. E essa parte que nós temos na igreja é uma parte carente, porque como eu falei para vocês, você pega uma igreja, vamos pegar a sede, por exemplo, 800 membros, né, ou menos, vamos fazer um exemplo. 800 membros. Quantos pastores?
um pastor que faz aconselhamento pastoral. Então, a demanda do aconselhamento é muito grande, gente. É muita gente que precisa do aconselhamento, claro que não é dentro dessa grande quantidade de pessoas que eu citei aí, né? 800 membros, 500 membros, 600 membros. Não é todos, evidentemente, que precisam. Mas mesmo assim sobrecarrega uma pessoa, porque a pessoa não dá conta. Então é uma área bastante carente do ministério. A gente precisa de pessoas capacitadas que possam atender essas pessoas. E é uma coisa bíblica, isso não é psicologia, né? Não é psicologia clínica, não é terapia, de modo algum. É uma coisa bíblica, como ele coloca a própria citação do apóstolo Paulo ali, ó. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis. Admoestar é o que? É orientar, animar, esclarecer os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Você vê que ele especifica uma gama de pessoas. Os desordeiros precisam de ordem, os que estão com pouco ânimo, desanimados, precisam ser animados, precisam de consolo. Os que estão fracos precisam ser sustentados, né? Fraco na fé, e aqueles que, né, no geral, precisam de paciência com todo mundo. Você vê que a igreja é uma mistura de pessoas muito grande e demanda que a gente tenha certo cuidado, né? Tolerância para com todos, tolerância no sentido de a gente não vai, digamos assim, ser impaciente com essas pessoas, intolerante, áspero com elas, porque a gente não sabe o que essas pessoas passam. Mas em casos específicos ali, como ele menciona, desordeiros, pessoas que não querem obedecer essa doutrina, pessoas desanimadas, pessoas que estão fracas na fé, essas pessoas não é um culto de ensino que satisfaz elas. Não é uma reunião, não necessariamente. Essas pessoas precisam, digamos assim, de um contato mais específico. Elas precisam de um cuidado especial. E aí demanda uma pessoa para cuidar dessas pessoas. E como eu disse para vocês, essas pessoas precisam de um acompanhamento. E esse acompanhamento não é só hoje. É hoje, amanhã, depois, é por semana, não sabe-se lá quanto tempo vai demorar até a pessoa conseguir se levantar. Então, não é uma coisa tão simples. É um trabalho que demanda muito cuidado. Então, por isso que eu disse, é uma área carente. E sempre vai ser carente. Sempre vai ser carente porque nós sempre vamos ter mais pessoas que necessitam de ajuda do que pessoas que oferecem ajuda. Então, nós temos poucas pessoas para atender a toda essa demanda. Tá? Nós temos pessoas que fazem isso, mas temos poucas pessoas. Então, é complicado, é difícil, é uma área bem carente da igreja, é a área do aconselhamento pastoral, porque demanda esse cuidado particular, né? Não é uma coisa para todos, que você pode se tratar, né? Como eu disse, num culto e tal. É uma coisa que a pessoa precisa de um corpo a corpo, digamos assim. Definindo aconselhamento pastoral, aqui no meu livro está na página 82, e o primeiro parágrafo ali é texto de prova, tá? É texto de prova. Está escrito ali, ó, o aconselhamento pastoral é uma dimensão de cuidado pastoral a um nível maior, chamado por alguns estudiosos de clínica pastoral. O aconselhamento pastoral é um aspecto distinto do vasto campo do cuidado pastoral. É distinto, é diferente, está em um nível maior, mais alto. Por quê? Porque, como eu disse, você vai ensinar, pregar, os deveres do pastor, pregar, ensinar, exortar, ele tem que cuidar da igreja no geral, só que isso é uma perspectiva sempre no geral. Aí você olha, a igreja tem algumas dificuldades particulares, tem algumas pessoas na igreja que, em particular, precisam de um cuidado diferenciado, precisam de uma atenção diferenciada. Então,
é diferente de tudo aquilo que o pastor já faz. Por quê? Porque as outras pessoas, pode-se fazer uma reunião, mas algumas pessoas você tem que ir lá, só você, né, se for uma mulher, o pastor, a esposa, para ter um aconselhamento. Então, isso daí é uma questão que demanda um cuidado diferente. Por quê? Porque você não trata essa pessoa, né, digamos assim, de qualquer modo, você precisa de uma atenção especial, porque essa pessoa já está precisando, né, de ajuda, digamos assim. É um cuidado especial, essa questão que eu li para vocês é a questão número 1 da próxima prova, né, da segunda prova que a gente vai fazer. É um cuidado especial a uma pessoa, uma família ou grupo de pessoas que estão passando por dificuldades e necessitam de um acompanhamento específico. Essas pessoas têm um problema, como o texto coloca bem. Pode ser uma família, pode ser uma pessoa, pode ser um grupo. Às vezes é um grupo, às vezes é uma família toda, às vezes é uma pessoa só, que precisa de um cuidado especial, de um acompanhamento específico, porque tem um problema específico. O problema é que essa pessoa, que incomoda essa pessoa, que atrapalha a vida dela e que ela não conta para ninguém. Então ela precisa de um cuidado especial. E para que haja esse cuidado, a pessoa precisa ter confiança no conselheiro. Por isso que eu disse, o conselheiro não é alguém que vai chegar lá áspero, né? Ah, porque a doutrina é assim, assim, assim. Não. Isso a pessoa aprende lá no culto de ensino. Essa pessoa precisa de um acompanhamento específico, só para ela. Paul Johnson define o aconselhamento como uma relação responsiva, emergindo da necessidade expressa de vencer trabalhosamente as dificuldades, por meio de compreensão emocional e crescente responsabilidade. Eu falei agora que o conselheiro é um tipo de pessoa que precisa ter um cuidado diferente. Como eu disse, você vê que na igreja hoje em dia, a gente passa por dificuldades, mas a gente não conta para ninguém, por vários motivos. O primeiro dos motivos é a gente não tem confiança em alguém que a gente saiba que pode contar aquilo. A gente não tem confiança em todo mundo na igreja. Veja bem que todas as pessoas na igreja têm os seus problemas em algum nível, em algum grau, né, em alguma área. Mas eles não contam, porque um dos motivos deles não contarem é eles não têm alguém em quem eles confiem plenamente para poder contar. É claro que nos cultos de doutrina é dito assim, que se a pessoa está em pecado ou em alguma dificuldade, ela tem que confessar. Só que, digamos assim, não é uma coisa tão simples. A pessoa precisa de um acompanhamento diferenciado. Alguém pode pensar que não, mas você vai no texto bíblico, Jesus tratou no ensino, ele tratou com muito cuidado de várias pessoas. Mas lá no poço de Jacó, ele teve cuidado com uma mulher, que já tinha vários maridos, e o que estava com ela por último não era marido legítimo dela. Então Jesus está tratando de um problema específico com uma pessoa específica, sozinho. Ele não está tratando disso abertamente com outras pessoas. Então veja só como a situação demanda certo cuidado. Lá na casa do Jairo, né, Jairo aquele da Bíblia, quando Jesus chegou, as pessoas estavam se lamentando e Jesus falou, a menina não está morta, ela só dorme. As pessoas começaram a rir. O que Jesus fez? Mandou todo mundo sair. Ficaram só com ele Jairo, Jesus, ali, ficou Jesus, e com ele ficaram Jairo, Pedro, Tiago e João. Só pessoas de confiança. Entendeu? Então é interessante a gente ver isso, porque ele trata de assuntos específicos e tem coisas que ele não trata no meio de todo mundo. Entendeu? Então, quando a gente fala assim, a pessoa tem que confessar, calma aí. Calma aí, porque o problema não é tão simples assim. As pessoas têm medo do que vai acontecer, têm medo do que pode acontecer com elas. Então, hoje em dia, precisa-se ter um cuidado muito grande, porque é uma questão de compreensão emocional, como diz o Paul Johnson. Uma questão de compreensão emocional e crescente responsabilidade. Por quê?
Compreensão emocional. A pessoa precisa confiar em alguém para contar o que ela está fazendo. Contar o que está acontecendo com ela. Que ela se abra com alguém. E aí precisa ter confiança. Quando ela encontra alguém que tenha confiança, né, ela tem que saber que aquilo que ela vai contar vai ser tratado pela pessoa e não passado para frente, não contado para outros e não vai virar uma novidade, digamos assim. Entenderam? Então, é uma questão de compreensão emocional e crescente responsabilidade. O aconselhamento pastoral não é psicoterapia, nem psicanálise, nem tampouco a tentativa de resolver problemas através de conselhos. Fred McKinney assim define aconselhamento: é um relacionamento interpessoal em que o conselheiro assiste ao indivíduo em sua totalidade no processo de ajustar-se melhor consigo mesmo e com o ambiente. Você vê que o McKinney usa a expressão assistir. Assiste como? É um acompanhamento que você faz com a pessoa, tentando entender o que a pessoa está passando na totalidade do processo, como ele diz ali, né? A totalidade do processo de se ajustar melhor consigo mesmo, né? E com o ambiente, ou seja, o indivíduo será assistido pelo conselheiro, acompanhado pelo conselheiro, para que ele possa entender o seu lugar. Tem gente que desanima com facilidade, que cai em depressão com facilidade, que quer largar tudo com facilidade. Essas pessoas precisam de aconselhamento, de um acompanhamento. E não é psicoterapêutico, não é psicanalítico, não. As pessoas precisam de uma ajuda, né? O aconselhamento pastoral não é simplesmente chegar lá e dar conselhos. Não. Conselhos a gente tem muitíssimos na Bíblia. Não é simplesmente chegar lá e dar conselhos para a pessoa. Aconselhamento pastoral não é isso. É um acompanhamento, como ele diz, um relacionamento interpessoal. É uma aproximação muito grande entre não vamos usar a expressão cliente, que é um termo da psicologia aí, mas o indivíduo que precisa do aconselhamento e o conselheiro. Ali eles vão desenvolver uma relação, um relacionamento interpessoal, no qual o conselheiro vai acompanhar a situação do indivíduo e tentar compreendê-lo ali, ajudá-lo a superar suas dificuldades. Então, veja como é uma coisa demorada, lenta, difícil, muito trabalhosa, não é uma coisa simples. Então, por isso que eu disse, nós temos uma demanda grande e poucas pessoas para atender esse tipo de coisa. Tá bom? Estão conseguindo acompanhar, gente? Sim, professor. Sim, tá dando para acompanhar tranquilo. Então, tá bom. Clyde Narramore também enfatiza a responsabilidade do aconselhamento. O aconselhamento é o uso de várias técnicas para uma pessoa ajudar-se a resolver melhor os seus conflitos e ajustar a sua vida. O aconselhamento é aprender a reaprender. Aí o Nichols também especifica a ação do conselheiro. Aconselhamento é a arte de ajudar indivíduos a alcançar objetivos específicos que satisfaçam suas necessidades. Então, cada especialista, digamos assim, né, no aconselhamento pastoral, vai ter aí o seu ponto de vista, digamos assim. E esses pontos de vista revelam pelo menos uma faceta, né, de como que o indivíduo compreende essa inter-relação entre o conselheiro e o aconselhado. O aconselhamento eficaz, seja pastoral ou geral, deve resultar em desenvolvimento positivo e o crescimento da pessoa aconselhada, ou seja, o indivíduo que vai ser aconselhado, ele vai ser aconselhado porque ele precisa superar alguma dificuldade. Porque, vamos falar a verdade para vocês, tem muita gente que precisa, como eu disse anteriormente. Tem gente que está depressivo, está triste. Tem gente que na igreja lá é uma maravilha, é uma benção. Mas já teve pessoas que a gente foi conversar e que a pessoa reclama que a vida dela está terrível, a ponto dela ter vontade de se jogar na frente de um caminhão, porque não suporta os problemas, as dificuldades e tal. Então,
é uma coisa que precisa de um tratamento específico, né? O Seward Hiltner, falando sobre o aconselhamento, disse que esse não é um processo mecânico, ou seja, não é uma coisinha que você simplesmente já sabe aonde tocar, aonde resolver, vai lá e já resolve. Não. Mas um relacionamento interpessoal em que duas pessoas se engajam no processo de esclarecer os sentimentos e problemas de alguém e concordam em que isso é exatamente o que estão pretendendo fazer, ou seja, ali o meio, né, já é um dos fins também, porque o propósito do indivíduo é o crescimento do aconselhado, né? O indivíduo que precisa do aconselhamento, que é o aconselhado, ele precisa desse acompanhamento, enquanto o conselheiro acompanha ele, ambos crescem. Então, esse é o propósito. Essa última parte aqui é texto de prova também, é questão número 2 da próxima prova. O aconselhamento pastoral, aqui no meu livro está na página 83. O aconselhamento pastoral usa recursos religiosos como oração, confissão e perdão. Deve ser orientado espiritualmente e é realizado, em geral, no gabinete, ou seja, é realizado no gabinete do pastor. Então, veja só, a diferença entre a clínica, né? A diferença entre a psicologia, o terapia, né? Essas coisas para o aconselhamento pastoral, é que essas áreas que eu citei, né? Psicologia, psicanálise, psicoterapia, essas coisas, eles utilizam métodos puramente humanos, evidentemente, né? Não que sejam errados, claro que não, mas puramente humanos, não levam em consideração a questão do pecado, não levam em consideração a relação da pessoa com Deus. Então, aconselhamento pastoral é uma coisa voltada para a igreja, biblicamente. Por isso que se usa esses mecanismos, né? Recursos como oração, confissão, perdão. Você pode ver que eles não estão usando métodos de Freud, métodos do Rogers, não. Eles estão usando métodos ou recursos bíblicos. Essas outras técnicas e métodos podem ser utilizados. Se o indivíduo tiver formação, evidentemente pode. Mas se não tiver formação, nós trabalhamos em cima do acompanhamento com os recursos que a Bíblia nos fornece. E o nosso propósito é que a pessoa se recupere, né, digamos assim, cresça espiritualmente e se firme na igreja, no compromisso com Deus. Então, o nosso propósito é trazer uma cura, assim, para a pessoa, no sentido, né, psicológico da questão. Não. Mas que o indivíduo possa, por meio desse processo, crescer e se firmar em Cristo, ser uma pessoa mais firme, evidentemente. Então, o aconselhamento pastoral não usa metodologias humanas, ela usa oração, confissão e perdão. Isso daí que eu li para vocês é a questão número 2 da nossa próxima prova, tá bom? Deixa eu passar para o próximo aqui. Ainda na página 83, a visão básica do aconselhamento. O aconselhamento é basicamente ouvir. Basicamente ouvir. Como eu disse anteriormente para vocês, assim, ó, a demanda é grande e as pessoas que atuam como conselheiros são poucas. Por quê? Porque na igreja nós temos muita gente com problema e que quer falar. E nós temos pouquíssimas pessoas com a capacidade de ouvir, né? Ah, mas a pessoa pode ir no psicólogo, o psicólogo vai ouvir. Não, ele ganha para isso. O conselheiro cristão, ele faz isso porque ele ama a vida da pessoa. Então é diferente. E nós temos muita gente na igreja que gosta de falar, né, ou que precisa falar, e temos pouquíssimas pessoas que gostam de ouvir. Tem gente que não suporta ouvir os outros. Então aí você já vê, a pessoa não tem vocação para o aconselhamento.
Ajudar pessoas que estejam sofrendo, que precisam de ajuda. Então é evidente que não estamos falando de acesso a bens materiais. A pessoa precisa da cesta básica, isso é aconselhamento. Isso não é aconselhamento, isso é questão de ação social. O aconselhamento trabalha com ouvir o indivíduo para saber o que ele está passando e ajudar no sofrimento dessa pessoa. Muitas vezes, só o acompanhamento da pessoa ali, de estar lamentando junto, por exemplo, o luto. O luto é uma coisa que precisa de aconselhamento. Mas quem é que faz aconselhamento com pessoas que passaram por luto? Né? Quem é que faz? Quem é que acompanha essas pessoas para saber se eles estão bem, estão se levantando, vão se firmar bem? Porque eu vi um rapaz uma vez na igreja que disse assim disse que ele desistiu de ser crente porque a mãe dele faleceu. Era um tipo de pessoa que precisava, evidentemente, de acompanhamento. Não tem esse acompanhamento do luto, né? Não tem alguém para chorar lá com a pessoa. E a Bíblia diz, né? Chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então falta esse acompanhamento e muita gente pode se abater nesse processo aí, que não é um processo fácil. É o interesse em ajudar quem veio buscar ajuda. Então, basicamente, o indivíduo tem interesse em ajudar. Ele não está querendo ganhar alguma coisa, não tem outro propósito a não ser ajudar. Como Jesus disse, né? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Analisar o problema e descobrir exatamente de que tipo de ajuda a pessoa precisa. O conselheiro não pode ser uma pessoa rápida, porque não é tão simples para saber qual é o problema que a pessoa está passando. E a solução errada, oferecida muitas vezes, pode não ajudar. Então, o indivíduo que é o conselheiro, ele não pode simplesmente querer chegar já com a solução do problema, né? A pessoa está em pecado, o que a pessoa precisa? A pessoa tem que confessar já. Calma aí. Vamos mais devagar, né? Porque, digamos assim, o indivíduo pensa que a solução dele já é. Você acha que a pessoa que vive, às vezes, no pecado não sabe que tem que confessar? A pessoa sabe que tem que confessar. Ela precisa de ajuda, encorajamento para isso, né? Demonstrar amor, afeição e ajudar o seu semelhante a superar as suas dificuldades. Basicamente é ser amigo. Ser amigo. Jesus disse, né? Não há amor maior do que esse, do que o de dar a vida pelos seus amigos. Assim como Jesus se dedicou, evidentemente, não no nível dele, claro, a gente não consegue fazer o que Jesus fez, mas a gente pode tentar fazer um esforço e ser amigo das pessoas. A gente sabe que na igreja existem muitos membros, mas nem todos são amigos. Amigo que eu digo não é amigo de Facebook, né? Que você passa na rua nem conhece a pessoa. Mas amigo de um estar na casa do outro, de ter intimidade, de intimidade que eu digo assim, conhecer os problemas, conhecer as dificuldades, acompanhar a pessoa, isso é ser amigo. Levar as pessoas com problemas a se abrirem com naturalidade. Aí reside o problema real do aconselhamento. Quando a gente aconselha alguém, a gente aconselha, evidentemente, porque a gente quer ver a pessoa chegar a esse processo de se abrir. A própria psicologia entende que o primeiro passo para a superação do problema é a aceitação de que há um problema. Então, se a gente sabe que tem o problema, a gente está ali para ajudar, a gente precisa se abrir para ouvir o que a pessoa tem para falar. Então, isso tem que se abrir com naturalidade. A pessoa precisa confiar no conselheiro para que a pessoa mesmo decida contar o que está acontecendo com ela. Levar as pessoas a compreender como suas necessidades básicas são definitivamente supridas em Deus por meio de Cristo. E isso é mais uma característica do bom conselheiro, né, do bom aconselhamento, de levar em consideração que, independente do problema que a pessoa esteja passando, Deus, evidentemente, tem uma solução. E eles vão ter que achar essa solução juntos. Porque, como eu disse, não vai chegar lá com técnicas vindas da psicologia, da psiquiatria, não. A pessoa vai chegar lá e vai levar para ela a palavra de Deus. Então, eles vão se basear na palavra de Deus para conseguir chegar à solução. E tem mais essa questão da necessidade de ser aceito.
como eu disse logo no início, nem sempre a pessoa tem confiança em alguém. Porque tem muita gente com dificuldade na igreja, mas não conta, não fala para ninguém. E é bom contar. É bom compartilhar. Muitas vezes a pessoa pensa, a igreja não se importa, a igreja se importa. A pessoa, muitas vezes, não se abre com alguém, não busca ter uma proximidade com as pessoas para poder contar, para poder expor, digamos assim, a sua dificuldade. Então a igreja, muitas vezes, não sabe o que a pessoa está passando. Aí não tem o que fazer. Algumas pessoas se encorajam, né? Por exemplo, a pedir oração, né? Pedir oração lá na frente. Isso é um modo já de expor a sua dificuldade e precisa de ajuda. Então, existe essa questão de ser aceito, é uma necessidade. O indivíduo aconselhando, né, a pessoa que vai ser aconselhada, precisa aceitar, precisa se abrir para conseguir encontrar, digamos assim, o auxílio. Se ela não procura, se ela não se expõe, é difícil as pessoas saber o que ela está passando. E demora muito tempo, às vezes, para ela conseguir ter essa proximidade com o conselheiro, para poder contar realmente o que está acontecendo. Eu já vi casos de amigos que trabalharam nisso aí, e demorou até anos, às vezes, para a pessoa conseguir contar o que estava passando, o que estava acontecendo com ela. Então, existem aí algumas sugestões para se aconselhar. Tá na página 84, algumas sugestões. O indivíduo, isso para quem vai aconselhar, né? Quem tem o desejo de ser conselheiro, né? Está sempre disposto a se doar. Como eu disse anteriormente, Jesus falou, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se doar. Para receber, todo mundo quer. Para se doar, já evidentemente não é todo mundo. Divida boas experiências com os necessitados. Tem um texto em 1 Coríntios que diz assim, é capítulo 1 de Coríntios, ou 2 Coríntios, se não me engano, acho que é 2 Coríntios, que diz assim que Deus nos consola, o Deus das consolações nos consola, para que nós possamos consolar outros também com a mesma consolação que Deus nos consolou. A ideia é que nós temos que passar as nossas experiências para essa pessoa que está sendo aconselhada, para que ela entenda que a gente já esteve no lugar dela, já sabe o que ela está passando, sente o que ela está passando, sente mesmo. E a gente encontrou uma forma de superar. Então, isso é exemplar. É um ponto de familiaridade que se tem entre o conselheiro e o aconselhando. Aconselhar é relacionar-se. Envolve mais do que apenas conselhos e boas orientações. Bons conselhos, boas orientações são excelentes. O problema é que as pessoas precisam de um acompanhamento. Por quê? Porque muitas vezes eles têm dificuldade em sozinhos pegar aquele princípio e colocar em prática. Por isso que Jesus andava, digamos assim, chamava os discípulos para andar com ele, né? Ele não simplesmente falava alguma coisa para os discípulos seguiam com a vida deles e colocavam aqueles princípios em prática. Não, o cristianismo seria totalmente diferente se fosse assim. Jesus chamou as pessoas para andarem com ele. Por quê? Porque andando com Cristo, Cristo estaria fortalecendo essas pessoas pelo seu próprio exemplo. Então, andar com Cristo, ver ele, é outra coisa. Por isso que na confissão de Pedro, né, naquele discurso duro de Jesus, que tinham que comer a carne, beber o sangue, o povo se escandalizou, e muita gente foi embora, e Pedro, né, reclamou que o discurso estava sendo duro, né, e Jesus disse, se você quiser ir, você pode ir também. E Pedro disse, para onde eu vou, se só tu tem a palavra de vida eterna? E isso aí é da experiência, Pedro sabia que, mesmo que Jesus trouxesse um discurso muitas vezes incompreendido pelas pessoas, não havia outra saída, não havia outro caminho a não ser o próprio Cristo. Então, por isso, ele permanece com Jesus. Isso é uma coisa que ele aprende andando com Jesus, não é uma coisa que Jesus necessariamente ensinou para ele. É uma coisa que ele percebeu. Isso é interessante. Está sempre pronto para ouvir, nós já falamos. Ser sempre sincero e aberto. Não tem como aconselhar alguém mentindo. Dificilmente isso vai fluir. Ser receptivo, ou seja, estar pronto para atender a pessoa quando a pessoa tem dificuldades. Existem pessoas que nos procuram. Eu já vi casos assim da pessoa precisar de ajuda, tem que marcar a hora. Marcar a hora.
É como se a gente tivesse, por exemplo, assim, marcar hora para ficar doente, alguma coisa assim, não tem sentido esse negócio, né? Por isso é que o pastor, por isso que nem todo mundo tem vocação para ser pastor. Porque o pastor é aquele que, se a pessoa, se o membro estiver passando dificuldade 3 da manhã e ligar para o pastor ele simplesmente vai atender o telefone e vai lá ajudar a pessoa. Nós temos excelentes pessoas aí que fazem exatamente isso que eu estou dizendo para vocês. O pastor Newton mesmo é um caso excepcional. Eu já vi casos de pessoa que ligaram para ele 2, 3 da manhã. Eu trabalho na secretaria, às vezes eu estou lá bem cedinho. Pois bem cedinho, às vezes eu chego lá e ele já tem saído. Chegando, às vezes, porque foi atender alguém que estava com dificuldade. 7 da manhã, 8 da manhã. Então, ser receptivo. Ser amigo, isso eu já falei também. O amigo, a questão da amizade é importante porque o amigo é aquele em que a gente confia, em que a gente sabe que pode contar. Por isso que eu falei que não existe aconselhamento entre pessoas que são um amigo de Facebook. Quando a amizade é aquela do contato, né? A pessoa precisar saber que tem alguém ali que pode contar. Não ser mecânico, ou seja, o mecânico é aquele processo repetitivo, né? O mecânico que ele fala é aquele processo habitual, repetitivo, tratar todo mundo do mesmo jeito. Nem todas as pessoas são iguais com relação a problemas e sentimentos, como já foi falado no início. Então, é preciso tratar cada um segundo a sua própria dificuldade. Até a Bíblia mesmo diz isso, né? Fazei tudo que vier à vossa mão conforme as vossas forças. Deus dá simplesmente alguma coisa para alguém sabendo que ela tem capacidade para carregar. E Deus não dá a mesma carga para todo mundo, porque nem todo mundo tem a mesma capacidade para carregar. Eu já vi gente dizendo assim, se Deus me provasse como provou Jó, eu não suportaria. É evidente que não suportaria. Por isso é que Deus não dá. Se Deus provou Jó daquele jeito, é porque Deus sabia que ele aguentava. Então, Deus não trata todo mundo do mesmo jeito assim. Isso é errado. Mantenha segredo. Veja bem, o conselheiro vai ser um tipo de confidente. Então, ele precisa manter sigilo daquilo que é contado para ele. Porque, como eu disse, o aconselhando é uma pessoa que passa por dificuldade e precisa contar o que ele está passando. E se ele conta para um conselheiro despreparado, esse conselheiro vai sair contando para outros e aí vai mais estragar a vida da pessoa do que ajudar, né? Deve se abster de dar conselhos médicos ou legais ou oferecer quaisquer serviços para os quais não esteja treinado nem qualificado. Como assim? Medicamento, por exemplo. Você sabe a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? Uma das diferenças básicas é que o psicólogo não pode recomendar medicamento para o paciente, né? No caso não é paciente, mas é cliente, né? Só no caso do psiquiatra ele pode recomendar medicamento, pode recomendar, pode receitar o medicamento. O conselheiro não pode, de modo algum, recomendar esse tipo de coisa, sejam conselhos médicos ou legais. Por quê? Porque ele não é médico, a não ser que ele seja médico, né? O que não é, que é mais difícil ainda. Ou advogado, né? Numa questão legal. Então, vejam bem que não é qualquer um que pode fazer isso. Se o indivíduo, por exemplo, começa não tem formação de médico, né? Não tem formação em medicina, começa a recomendar certas coisas para o aconselhando, isso pode virar o que alguns chamam de curandeirismo. Não é isso não é isso que nós estamos buscando, não. Isso é crime, né? Porque faz parte do charlatanismo, né? O aconselhamento deve ser dado de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Ou seja, a pessoa que vai aconselhar tem que saber que ela está ali para servir a Deus e que tudo que ela vai fazer tem como propósito que Deus seja glorificado. Se o que ela vai fazer não tem esse objetivo, então o que ela faz não merece ser feito. Não tem que fazer, porque a gente existe para que Deus seja glorificado. A gente faz as coisas para que Deus seja glorificado. Por isso que Jesus falou, né, que as pessoas do mundo vejam as nossas obras e glorifiquem o Pai. Então, o propósito das nossas obras, daquilo que nós fazemos, é exatamente esse. Não deve fugir aos ensinos bíblicos. Aí vem a questão da preparação do conselheiro. O conselheiro tem que ter preparação. Se ele não tiver preparação bíblica, né, como é que ele vai aconselhar? Que tipo de conselho que ele vai dar para outras pessoas? Se ele não tem preparação, não tem conhecimento do Deus a quem serve, nem do livro, né, que é a Bíblia.
deve-se respeitar o bem-estar de todos os envolvidos, ou seja, não submeter ou aconselhando algum problema, algum processo assim, que torne a situação dele ainda pior. Quando decisões diferentes precisam ser tomadas, o conselheiro tem a obrigação, veja bem, de discutir a situação confidencialmente com outros conselheiros. Aí tem sugestões, especialistas, psicólogos, advogados, médicos, sem que saiba a identidade do aconselhado. E isso para que possam auxiliar nas decisões mais éticas. Então, veja bem, se fosse para correr e contar, digamos assim, para um conselho, o indivíduo já ser disciplinado e essas coisas, aí não precisava do conselho, né? Não precisava do aconselhamento. Então, o papel do conselheiro é, se for uma situação extrema, que não tem outra saída, ele tem que procurar. Conselho, né, tem que procurar de modo confidencial, conselho e discutir, refletir isso com outros especialistas, né, sem revelar, evidentemente, o nome do aconselhando, para que se possa chegar a uma situação, uma melhor decisão, como ele bem coloca ali no texto. Qualificações do conselheiro. As qualificações do conselheiro, na página 85, elas são questões do nosso questionário, no final do livro, no final da lição, e também são a questão número 3 da nossa próxima prova. Diz assim, ó, qualificações do conselheiro. Primeiro, cordialidade. Demonstrar cuidado, respeito, preocupação sincera, atenção integral e assistência ao aconselhado. Então, aqui você vê quem vai ter, ou quem pode ter realmente vocação para isso, e quem não pode ter. Isso aqui vai ser seletivo. Se o indivíduo não é cordial, ou seja, não tem esse cuidado, esse respeito, não se importa realmente com o que os outros passam, né? Não tem essa preocupação, e não consegue dar atenção integral ao problema de alguém, evidentemente ele não tem vocação para conselheiro. Sinceridade. Tem que ser uma pessoa aberta, franca, espontânea, honesta, assim, pessoa que vai saber ser digamos assim, um confidente, né? Vai ser confidente do aconselhando, então precisa ser, evidentemente, uma pessoa honesta. Terceiro, empatia. Sensível, capaz de entender comunicação eficiente, compreensível, compassivo, interessado nas pessoas, ajudador, alguém que dá realmente atenção. Não tem como a gente se familiarizar com o problema das outras pessoas se a gente não prestar atenção, evidentemente, no que essas pessoas estão passando. Se a gente não tiver interessado, né, a pessoa vai perceber que ela está falando e a gente não está escutando, está ignorando a pessoa, ou está preocupado com outras coisas, a pessoa simplesmente vai nos abandonar, vai deixar a gente de lado. Então, cabe ao conselheiro essa empatia. Aí temos a citação do Walport, né? Eu vou passar ela, porque é só a citação. E essa é uma outra questão também importante, que também tem uma questão de questionário, né, envolvida nela, que é a última parte. O pastor precisa ser especialista em psicologia? A resposta, evidentemente, não. Se ele tiver essa formação, excelente. Se ele não tiver, evidentemente, ele não é obrigado a ter. E, digamos assim, isso não impede ele também de ser, de atuar como conselheiro. Então, um pastor sem conhecimento de psicologia está qualificado para aconselhar? Ou será que deve restringir ao atendimento pastoral e encaminhar os casos mais complicados aos profissionais? Imagina, crente, precisa de ajuda, vai no gabinete do pastor, o pastor não consegue atender, não consegue resolver o problema dele, o problema dele é difícil, encaminha ele para um psicólogo, vai lá no psicólogo mundano, o psicólogo mundano vai usar métodos humanos e mundanos, desconsiderando o problema dele, que às vezes pode ter origem no pecado, e aí? Qual vai ser, digamos assim, o desfecho disso? Alguns imaginam que somente os que têm formação psicológica que podem se tornar conselheiros. Essa é uma discussão ampla. Teólogos, psicólogos têm discutido se a psicologia pode ser associada com sucesso à Bíblia. Olha bem, então não é um assunto assim da gente chegar e dizer, não, quem tem formação pode atuar, quem não tem, não pode. Isso está sendo discutido há tempos, né?
porque trata-se da pessoa humana. Se os problemas não têm causas químicas, emocionais ou físicas, então eles podem ter origem espiritual. Onde melhor do que nas Escrituras poderíamos encontrar uma melhor análise dessas necessidades? Ou seja, se o problema é um problema de ordem espiritual, então qual o melhor lugar ou o melhor recurso para atender essa pessoa com problema espiritual, se não a partir da própria Bíblia? Então, é aí que tá. Se a pessoa tem um problema de ordem espiritual, como eu citei anteriormente aí, vai no gabinete do pastor, do conselheiro, pede ajuda, e não consegue, manda para um psicólogo, chega lá o psicólogo que não tem compromisso com Deus, vai dar um conselho para a pessoa de outro modo, vai desvirtuar ainda mais o problema dela. Essa última parte aqui é a questão número 2 do nosso questionário. Então, entendemos que um pastor com cautela e submissão ao Espírito Santo, mesmo não sendo formado em psicologia, pode ter êxito em um aconselhamento. Então, veja bem como ele diz, não desprezamos a psicologia, pelo contrário, é uma ciência válida e importante. Porém, mesmo que o pastor não tenha formação, ele pode e deve atuar realmente como conselheiro, só que com cautela, submissão ao Espírito Santo, ele pode ter êxito, ou seja, ele pode fazer um bom trabalho aí mesmo sem ter formação, porque ele já vai ter a qualificação, digamos assim, espiritual, né, da sua própria vocação para poder cumprir esse ministério do aconselhamento. Aí nós temos 4 fontes, né, digamos assim, de problemas que causam essas desordens na vida das pessoas. Os 4 principais problemas. Primeiro, existem vários problemas que podem vir ao gabinete pastoral, pois o aconselhamento não se limita a questões categoricamente, o campo de ação é vasto. Vamos ver os 4 principais problemas a serem resolvidos no gabinete através do aconselhamento pastoral. Então, veja bem, primeiro, o primeiro problema é religioso. Não é de se estranhar que assuntos de natureza religiosa são os mais tratados nos gabinetes, uma vez que o pastor está tratando com pessoas de orientação religiosa. Neste campo, o pastor está mais treinado para resolver problemas, ou seja, se o problema é de ordem religiosa, ninguém melhor que alguém que vive, né, e é especialista nessa questão, para poder ajudar. Então, o pastor cabe perfeitamente ali. Segundo, problema de ordem social. Tratamento dos problemas de ordem social envolve o aconselhamento de detentos, hospitalizados ou envolvidos, né, família dos detentos, por exemplo, família dos hospitalizados, do aconselhamento pré-nupcial, lares destroçados, todo tipo de coisa, né, do círculo da vida social em geral. Então, veja bem, o pastor precisa estar apto a... O pastor não, o conselheiro no geral, né? Então, muitas vezes sobe só o pastor. Está apto a aconselhar detentos, pessoas hospitalizadas, a família dessas pessoas hospitalizadas, a família dos detentos, a família digamos, o casalzinho vai casar, aconselhamento pré-nupcial, lares destroçados, seja a pessoa, famílias, né, divididas, filhos que vão para as drogas, que a família está passando por tudo isso. Então, é muito problema, gente. Tem muito crente com filho viciado, tem filho com pai viciado, e daí por diante. Então, os problemas são demais, gente. Demais. E a gente vê que muitas vezes a igreja diz, vamos orar, vamos. E todo mundo ora, evidentemente, a gente crê que Deus pode trabalhar. Mas muitas vezes só fica nisso. A gente não consegue fazer um acompanhamento com as pessoas, né? Não consegue ir lá atender a pessoa, ver como é que ela está, atender a necessidade dela naquele momento. É difícil. Então, problema também de ordem emocional. Todo problema tem conotação emocional. Todo tipo de problema vai gerar alguma implicação emocional. E isso no sentido amplo. Num sentido restrito, os problemas emocionais têm grau de ansiedade e medo. E isso pode ser causado por diversos fatores. O aconselhador precisa de compreensão, boa comunicação e empatia. A comunicação tem que ser com segurança.
Porque as pessoas normalmente se deixam levar pelos seus sentimentos. E se deixando levar pelos sentimentos, o indivíduo simplesmente pode se tornar uma pessoa mais medrosa, mais ansiosa ou irresponsável. Né? Aquelas pessoas que simplesmente não se preocupam. Então fica aquele sentimento de vazio. Né? É daí que vem algumas expressões da filosofia e da psicologia hoje em dia, tipo o existencialismo, por exemplo. Né? É uma questão que entende a vida como um vazio, puro sofrimento. E um problema também mental, uma doença de caráter emocional. Aí sim, é necessária a questão de interferência psiquiátrica. Aí, como diz, aí já é caso de psiquiatra. Você vai lá, faz o acompanhamento com a pessoa e percebe que o indivíduo tem um problema que vai além do problema. Não é um problema de ordem espiritual, não é um problema moral, não é um problema social, nem sequer é um problema emocional. A pessoa tem algum problema mental, né? Uma esquizofrenia, alguma coisa assim, vai ser citado isso aí mais adiante. Então, a gente não tem preparação médica para lidar com esse tipo de problema, porque aí demanda medicamento. E como eu falei para vocês, nós não podemos fazer isso. Né? Isso dá risco de cadeia, não pode fazer isso. Ah, Deus revelou para mim que tem um chá que se a pessoa tomar, ela vai ser curada. Negativo, você pode ser preso. Não faça esse tipo de coisa. Isso aí é caso de se encaminhar para psiquiatra. Tá bom? Nesse caso, o aconselhador precisa entender se o grau necessita de interferência. Se é um problema que realmente precisa do psiquiatra, tem que procurar. Não se deve gastar tempo nem esforço nesse caso, pois está além, veja bem que interessante, além da capacidade do aconselhador pastoral. Então, é melhor não se estressar com isso, porque não vai conseguir, não vai dar certo. Bom, alguma pergunta até agora, gente? Alguma dúvida? Não, tá tudo ok, tranquilo. Tá tudo tranquilo mesmo. Tô entendendo muito bem. Então tá. Página 88, modelos de clínica pastoral ou de aconselhamento. Eu prefiro ter um aconselhamento cristão ou aconselhamento pastoral mesmo. O termo clínica me soa esquisito. Esse texto todo aí, ele é a questão número 2 também, né? Letra B do nosso questionário. E a questão número 4 da próxima prova, da segunda prova. Modelos de aconselhamento. Segundo Schneider, nas igrejas evangélicas há 4 modelos de aconselhamento. Primeiro, o fundamentalista, que visa o aconselhamento noético, aquele aconselhamento de puramente doutrinário, digamos assim. Né? O evangelical, da psicologia pastoral, que integra essa parte do aconselhamento noético não apareceu no texto ali, deixa eu ler aqui no livro para vocês, né? Que visa o aconselhamento noético, cuja única forma de salvação é pela Bíblia e que rejeita toda perspectiva psicológica. Eu falei para você, puramente doutrinário, desconsiderando de todo modo qualquer outra possibilidade. Tipo assim, não, fundamentalista é um tipo de pessoa que valoriza a Bíblia, né, e o aconselhamento que a Bíblia dá, mas desconsidera completamente outras ideias que podem ser úteis. Não é errado para a gente escolher uma parte, se a gente pode escolher o todo. Entendeu? Aí o evangelical, da psicologia pastoral, que integra a psicologia com a teologia, e desenvolve uma perspectiva psicoteológica. Para isso, usam-se diversos enfoques psicológicos e tem-se como objetivo ajudar a pessoa a se tornar mais humana, que é o papel da psicologia, e um cristão melhor. Então, essa interação entre a psicologia e a teologia permite que se tenha crescimento nas duas áreas, se torne mais humana e, evidentemente, torne também um cristão melhor. E esse modelo holístico de libertação e crescimento tem uma visão holística da pessoa, que é criada à imagem de Deus, e que, ao ser libertada através de Cristo, pode ter uma vida em abundância. O ser humano liberto entra num processo de crescimento e desenvolvimento de suas potencialidades.
A poimênica, nessa perspectiva, cabe a toda a comunidade, com ênfase numa rede de apoio. Isso daí tem, por exemplo, nos Estados Unidos, não sei se vocês já ouviram falar daqueles grupos, né, Alcoólicos Anônimos. Aqui no Brasil tem Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, e tem vários grupos assim, que buscam apoio, né, buscando libertação da pessoa e tal. Só que no caso aí seria uma perspectiva mais cristã, né? São grupos de apoio cristãos. E o modelo contextual, uma poimênica da libertação, que é uma forma de aconselhamento que acontece em grupos que se encontram para se apoiar mutuamente em prol de uma causa. Vejam bem, a diferença do modelo contextual para o holístico anterior é exatamente o propósito, né? O anterior, o holístico, busca simplesmente esse apoio mútuo. Aqui, esse apoio mútuo tem em prol de uma causa, de um propósito, digamos assim, específico. Pessoas portadoras do vírus HIV, sem terra, etc. A opção é pelos pobres e desamparados, essa é a questão da teologia da libertação. É um modelo de psicologia pastoral contextualizada e que aparece em alguns grupos específicos. Hoje em dia existe a teologia negra, a teologia feminista, esses são grupos que nós poderíamos chamar de modelo contextual, né? Então, no Brasil não, mas no mundo em geral existem, nas igrejas no geral, vários modelos de aconselhamento. É interessante. E essa última partezinha ali, no James Manoia, apresenta os modelos de aconselhamento clínica pastoral. Isso dali também é a questão do nosso questionário. Os modelos que ele sugere estão na página 89. Primeiro, aconselhamento diretivo, baseado na tentativa psicanalítica do estudo da personalidade, e Sigmund Freud seria grandemente responsável pelo seu desenvolvimento. Aí tem outros, Jung, Adler, Hahn, que foram discípulos de Freud também. O aconselhamento diretivo está baseado no estudo de casos individuais e isolados. Então, o aconselhamento diretivo, ele é específico e leva em consideração alguns estudos de caso, nos quais eles analisam especificamente pessoas, né? Ou se não for pessoas, a psicologia no início, a psicanálise, por exemplo, né, trabalhava muito com a análise psicológica de animais, ratos, cães, até galinhas. Temos também o aconselhamento não diretivo, que é o método psicoterapêutico do Carl Rogers. Este estilo de aconselhamento também é conhecido como aconselhamento clientocêntrico. Você vê que antigamente quem buscava ajuda do psicólogo era chamado de paciente, mas o psicólogo não é médico. E o indivíduo que busca o psicólogo hoje em dia é chamado de cliente, porque ele está buscando um serviço. Então, essa expressão do chamar o que busca o psicólogo de cliente vem do Carl Rogers. O aconselhador é neutro, não dirige o curso da entrevista, não faz diagnose, nem esforço para decifrar sintomas e sentimentos do indivíduo. Ele simplesmente deixa a pessoa falar. Quem busca ajuda é o necessitado, que reconhece a sua debilidade. O aconselhador encoraja a livre expressão do sentimento por meio de uma atitude amistosa, receptiva. O aconselhador aceita, reconhece e esclarece sentimentos negativos, indo ao encontro da condição emocional do aconselhado e não do conteúdo da conversa, necessariamente. Com a liberdade dada pelo aconselhador, o aconselhado pode expressar livremente seus sentimentos negativos. O papel do aconselhador é facilitar a criação de um ambiente, ou seja, digamos assim, é totalmente neutro. Ele não se impõe, não incentiva, não critica, não dá direção. Não, ele apenas cria o ambiente. Quem faz o serviço é o próprio cliente. Bem neutro. O Carl Rogers é sempre bem neutro. E o aconselhamento dimensional, está na página 90. Nesse estilo de aconselhamento acontece uma tríplice perspectiva da personalidade total. Aqui a relação entre o aconselhador, o aconselhando e Deus. A direção desta relação é horizontal, com um constante movimento para cima.
formando uma pirâmide. A perspectiva é formada de dimensões biológica, racional e espiritual. A inter-relação desses três dentro do total organismo provê a base da genuína terapia. Então, dentro de uma visão mais ampla, teologicamente falando, o aconselhamento pastoral deve partir deste estilo. Então, veja no qual desses modos de aconselhamento se baseia o aconselhamento cristão. Parte desse terceiro, aconselhamento dimensional. No aconselhamento dimensional, o aconselhador não assume papel de autoridade, como no aconselhamento diretivo, nem papel de ouvinte interessado no aconselhamento não diretivo. Ele corresponde pela palavra, pelo gesto, pelo sentimento ao conteúdo e harmônico conjunto de comunicação. Então, ele é uma pessoa que se direciona, que se, digamos assim, que presente no processo, não na formação, mas no crescimento e no desenvolvimento do aconselhante. Vamos lá. Aí tem os tipos da página 91, nós vamos ter os tipos de distúrbios de personalidade, que são interessantes, né? Ali ficou bem pequenininho, mas no livro fica fácil para acompanhar, página 91. Tipos de distúrbio de personalidade. Neuroses, são quadros patológicos, doença, né? Psicogênicos, muitas vezes de origem psíquica, muitas vezes ligados a situações externas da vida do indivíduo, tipo, isso provoca transtornos, traumas, né? 2, ansiedades, sua essência é o medo, a ansiedade é o problema central da neurose, inquietação, podendo ser um intenso estado de pânico, isso é neurose, né? Isso é neurótica. Isso. 3, obsessão, esforço intenso em satisfazer uma ideia ou desejo, atos de compulsão, a pessoa obsessiva, né? Existe o caso de pessoa obsessiva por limpeza, perfeccionista, daí por diante. E o 4 é questão número 2 também do nosso questionário, a histeria. É uma extrema forma de neurose. Uma pessoa histérica é uma pessoa neurótica ao extremo. Aí também teremos psicoses, paresia ou a paralisia, né? Chamada paralisia geral. Assim, são ilusões de grandeza, deterioração mental, paralisia progressiva. Síndromes, né? A síndrome de Korsakoff, senilidade, maníaco-depressivo, esquizofrenia, que já é caso, né, de psiquiatra. Aí tem a esquizofrenia de tipo simples, de tipo paranoico, de tipo hebefrênico, personalidade psicopática. Tudo isso daí não é coisa que compete a nós. São coisas de especialistas daí, tá bom? Então, cabe ao conselheiro, né, dar uma observada e ver aquilo que está dentro das suas capacidades para lidar, para, né, para conseguir, digamos assim, ter um bom desenvolvimento, e aquilo que está fora do seu trabalho. Então, se ele vê que ele não vai conseguir, é melhor ele deixar, né, ou sugerir que se busque ajuda profissional, ou buscar até conselho de outros conselheiros. Então, isso é aconselhamento pastoral. Entendo que ele não entra em todos os assuntos aqui, porque é só uma lição, né? Tem cursos aí que são só cursos de aconselhamento pastoral. O melhor livro que eu li, eu já li alguns livros aí sobre aconselhamento pastoral no geral. O livro que eu li, que eu posso recomendar para vocês, eu não tenho ele aqui comigo agora, deixa eu achar ele para vocês aqui na web mesmo, é Aconselhamento do Gary Collins. É um baita de um livrão. Deixa eu ver se aparece o livro dele aqui. Um baita de um livro, muito bom mesmo. Esse livro eu já li, ele é um dos melhores. Simplesmente um dos melhores. Deixa eu apresentar a aba ali para vocês já vão uma janela. Deixa eu apresentar uma guia aqui para vocês. Uma guia. Ali, vai aparecer para vocês. Olha aí. O Aconselhamento Cristão do Gary Collins.
Esse é um livro bem completo, gente, bem completo mesmo. Ele trabalha, assim, não só com essa perspectiva do aconselhamento que eu passei para vocês, mas ele trabalha também colocando, assim, aconselhamento em áreas específicas, né? Como você aconselhar, por exemplo, casais homossexuais, pessoas em adultério, pessoas em pecado. Então, ele tem assim, uma gama bem interessante de sugestões para a gente. Eu tinha esse livro, tinha um outro também de um professor que foi professor ali da Faculdade Cristã, e simplesmente eu fui doando meus livros aí, hoje eu sinto falta deles aí, tá bom? Aí tem os questionários na página 95, vocês vão poder fazer em casa, né? E não esqueçam de fazer a prova, que está no finalzinho do livro. Tá? O meu aqui eu acho que não tem só no de vocês. Tá? No de vocês tem a provinha lá no final do livro que vocês vão fazer e vão mandar foto para mim daí no decorrer da semana. Aí. Quanto mais cedo vocês mandarem, mais cedo eu faço a correção e mais cedo eu faço o registro. Tá bom? Professor, Oi. essa vai ser a primeira prova, então, né? No caso? Essa é a primeira. É do capítulo 1 a 4. Ah, tá. Eu peguei umas aulas que eu não consegui participar, só para estar por dentro. Não, tranquilo. A primeira prova é dos capítulos 1 a 4. Tá bom? Tranquilo. Tá bom? Aí, se vocês tiverem dificuldade, a gente está à disposição. Tá bom? Alguma pergunta, gente? Alguma dificuldade aí? Já posso ajudar? Nada? Então, tá. Não, eu nenhuma. Então, tá. Gente, obrigado pela participação de vocês. Mais uma vez, vocês me perdoem, vocês estão bem congestionados aí também. Feio na foto o negócio. Mas, se Deus quiser, logo a gente se recupera. Tá bom? Logo eu vou editar não, eu vou cortar o início e o fim desse vídeo, que daí eu posto lá no YouTube para vocês. Mando o link lá no grupo. Tá bom? Obrigado, gente. Aguardo as provas de vocês. Deus abençoe. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Tá bom? Amém. Tá bom. Deus abençoe. A paz do Senhor. Melhoras. Obrigado.